Queridos ouvintes, vamos agora meditar a mensagem do dia 13 de outubro de 2003. Os meus tempos chegaram. Hoje, vocês recordam a minha última aparição na Cova da Iria, em Fátima, aos 3 pastorinhos, e que foi confirmada pelo milagre do sol. Naquela ocasião, eu lhes predisse os acontecimentos destes últimos tempos em que estão vivendo e que os levarão ao grande triunfo do meu coração imaculado. Eu também lhes anunciei claramente a abertura do livro selado com o derramamento da taça da justiça divina e a abertura dos selos que deram início à grande batalha entre mim, a mulher vestida de sol, e o grande dragão infernal que chega agora à sua fase conclusiva. Eu predisse a Segunda Guerra Mundial como castigo dos pecados do mundo e lhes anunciei a grande tribulação que estão vivendo nestes tempos todos os meus filhos amados, os quais desejo salvar. Estes são tempos proféticos. Estes são os últimos tempos. Estes são os meus tempos. Este tempo em que vivem são marcados por uma grande presença minha, porque os meus tempos chegaram. Os meus tempos chegaram, e é por isso que multipliquei tanto as minhas aparições em todas as partes da terra, para chamar os meus filhos amados à oração, à penitência e ao retorno ao Senhor do amor e da paz. Mas, infelizmente, não fui obedecida nem acreditada. O pecado, a maldade, o egoísmo, a violência, a guerra, a falta de fé, a discórdia, o ateísmo, o materialismo, o aborto, as drogas, a injustiça e o ódio se espalharam rapidamente por toda parte, levando os homens a construírem uma sociedade e um modo de vida sem Deus e sem amor, levando o mundo e as almas à perdição e à infelicidade. Incontável é o número dos meus pobres filhos que vivem infelizes, sem paz, sem afeto e numa profunda treva interior, por viverem sem fé, sem união com Deus e comigo e sem caridade. Este estado desolador leva a quase totalidade das almas a rejeitarem qualquer intervenção do céu para salvá-los e mesmo a odiarem e perseguirem furiosamente as minhas aparições, lacrimações e mensagens, gerando assim outro pecado mais grave, o pecado contra o Espírito Santo. Este pecado não tem perdão e ele acarreta uma série de castigos sobre o mundo, tais como terremotos, furacões, inundações,
fome, pestes, doenças incuráveis e contagiosas, etc. Por isso, com aflição materna, eu venho do céu ainda uma vez, para chamá-los ao caminho do retorno ao Senhor e ao amor dele. Esse caminho é o meu coração imaculado e a consagração a esse coração. Os meus tempos chegaram, e é por isso que fiz descer dos olhos de muitas de minhas sagradas imagens lágrimas copiosas, inclusive de sangue, para mostrar a minha tristeza pelos pecados do mundo e o quanto é grande o meu amor por vocês. Faço sair óleo perfumado de tantas imagens minhas, para dizer-lhes que para todos desejo ser bálsamo, remédio e conforto. Os meus tempos chegaram, e é por isso que deverei agir cada vez mais para salvar os meus filhos das ciladas e das ilusões de Satanás, a fim de conduzir o maior número possível de almas ao caminho da salvação. Verão intensificar-se a ação materna da Mãe do Céu no mundo inteiro, para levar a humanidade ao maior triunfo do meu coração. Os meus tempos chegaram, e é por isso que quanto mais Satã agir, mais eu agirei para combatê-lo em toda parte, sobretudo destruindo as prisões sem muros dos que foram escravizados por ele, transformando grandes pecadores nos maiores santos que glorificarão a Mãe do Céu. Os meus tempos chegaram, e é por isso que eu convido a todos os meus filhos a entrarem no refúgio seguro do meu coração imaculado. Neste refúgio, todos serão por mim consolados, amparados e protegidos. Os meus tempos chegaram, e por isso eu os convido a tomarem a arma que lhes dei, o meu rosário, e a rezarem-no com mais força ainda, pois é pelo poder dele que eu obterei a minha maior vitória no mundo inteiro, que será o triunfo do meu coração imaculado. Os meus tempos chegaram, e é por isso que agora deverei resplandecer como nunca antes, a fim de iluminar o caminho dos meus filhos rumo ao céu, onde desejo ter todos os meus filhos ao meu lado. Por ora, parece que a Mãe Celeste está derrotada e aniquilada, e que o maligno está como seguro vencedor de tudo. Não se preocupem com isso, porque está escrito que deve ser assim. Mas eu triunfarei, e o meu inimigo se verá como que por encanto, sem nada, e somente eu serei vencedora no final. O milagre do sol em Fátima
foi o prenúncio da minha grande vitória. Em Fátima, eu desci do céu como mulher vestida de sol, terrível como exército em ordem de batalha. Rezem para que se realizem os planos que eu iniciei em Fátima e que agora devem ter a sua plena conclusão. Eu sou mais poderosa do que o sol. A força que possuo é muito maior que a energia dele. Então, peço que se difundam por toda parte os cenáculos de oração comigo que eu tanto lhes pedi. Difundam a minha hora da paz por toda parte, a fim de salvar as famílias. A todos hoje abençoo com amor, de Fátima, de Monte Chiari e de Jacareí, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa foi a mensagem de Nossa Senhora Rainha e Mensageira da Paz, no dia 13 de outubro de 2003. Vinde sem demora, ó Virgem Maria. Que o vosso coração triunfe o quanto antes.